Jesus não morreu para cumprir a profecia judaica. Ele morreu porque a profecia era uma armadilha e ele se recusou a cair nela. Quando o carpinteiro de Nazaré gritou, "Está consumado", ele não estava dizendo que havia obedecido cegamente às ordens de um Deus tirânico. Ele estava declarando o fim de um contrato cósmico que mantinha a humanidade presa pelo medo e pela culpa. A cruz não foi o trono de um rei, foi o andaime de um criminoso. E é exatamente nesse fracasso espetacular, nessa derrota humilhante aos olhos de Roma e de Jerusalém, que se esconde o segredo mais perigoso da história. Jesus precisava falhar como Messias para vencer como Cristo. A ideia de que ele veio para ser o cordeiro de um sacrifício de sangue exigido pelo Pai é a maior mentira já contada, uma distorção criada para transformar o libertador em carcereiro. E se você ainda acredita que Deus precisava ver seu filho torturado para ser capaz de perdoar você, então você não está adorando o Pai verdadeiro, você está adorando o executor. Para entender a profundidade dessa desobediência divina, precisamos voltar ao momento mais cru e aterrorizante dos evangelhos. Um momento que a teologia moderna tenta desesperadamente suavizar com hinos e sermões bonitos, mas que cheira a sangue, suor e desespero absoluto. Estamos no Gólgota, o lugar da caveira, sob um céu que escureceu não por milagre, mas por vergonha. Jesus está pendurado há horas. Seus pulmões estão colapsando. Cada respiração é uma batalha perdida contra a gravidade e a asfixia. E então, ele reúne o último fragmento de força vital que lhe resta para gritar uma frase em aramaico que ecoa através dos milênios como um trovão de dúvida. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Perceba a gravidade disso. Ele não disse, Pai, eu te amo. Ele não disse, missão cumprida. Ele perguntou, por quê? A igreja passou 2000 anos tentando explicar isso como uma recitação piedosa do Salmo 22, mas quem estuda a fundo, quem ousa olhar para o abismo sem piscar, sabe que aquilo não foi um teatro, foi um grito de orfandade real. Naquele momento, o céu estava silencioso. O Deus de Israel, o Yahweh dos exércitos, o Deus que abriu o Mar Vermelho e derrubou as muralhas de Jericó, não enviou uma legião de anjos. Não houve fogo do céu para consumir os romanos. Houve apenas silêncio e morte. Por quê? Porque segundo a lei da Torá, segundo as regras estritas do judaísmo que Jesus nasceu seguindo, ele havia falhado. A lei de Deuteronômio é clara e implacável ao afirmar que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz não era apenas um instrumento de tortura romano. Para um judeu do primeiro século, ela era a prova teológica definitiva de que a vítima era amaldiçoada por Deus. Ao aceitar a cruz, Jesus aceitou a maldição da lei. Ele se tornou, aos olhos dos sacerdotes e do povo, um anátema. O Messias prometido, o leão da tribo de Judá, deveria vir com uma espada de ferro para quebrar o jugo das nações, restaurar o trono de Davi e estabelecer o domínio de Israel sobre a terra. Ele deveria ser um conquistador, um general, um rei político que imporia a justiça divina com força letal. Mas Jesus fez o oposto. Ele pregou o amor aos inimigos em vez da destruição deles. Ele disse que seu reino não era deste mundo. Ele tocou em leprosos, comeu com cobradores de impostos e desafiou a autoridade do templo. Ele desobedeceu sistematicamente à expectativa messiânica. E o resultado dessa desobediência foi o abandono. O Deus que exigia conquista militar e pureza ritual o abandonou à própria sorte, porque Jesus não estava servindo a esse Deus. É aqui que a gnose, o conhecimento oculto, lança uma luz ofuscante sobre a escuridão do Calvário. E se o abandono na cruz não foi um acidente, mas uma necessidade, e se o Deus que abandonou Jesus na cruz for o demiurgo, o criador imperfeito deste mundo material, o Deus da lei, da justiça retributiva e do olho por olho, ao morrer como um maldito segundo a lei do demiurgo, Jesus estava expondo a crueldade e a invalidade dessa mesma lei. Ele estava quebrando as correntes não pela obediência, mas pela transgressão suprema.
Ele permitiu que o sistema do mundo, com suas leis religiosas e políticas, o destruísse, para provar que o Espírito verdadeiro não pode ser contido pela morte, nem governado por leis humanas. Os discípulos fugiram. Pedro o negou. Judas se enforcou. Por quê? Porque eles também esperavam o Messias vencedor. Eles não conseguiam processar a imagem de seu mestre nu, sangrando e derrotado. A fé deles desmoronou porque estava baseada na profecia errada. Eles queriam um rei para a terra. Jesus veio para libertá-los da terra. A decepção dos apóstolos no sábado de Aleluia é a prova de que ninguém, absolutamente ninguém, entendeu a missão até que fosse tarde demais. Eles achavam que o plano tinha dado errado. Eles não viam que o fracasso era a chave mestra. O véu do templo, aquela cortina grossa que separava o sagrado do profano, rasgou-se de alto a baixo não como um sinal de luto, mas como um ato de vandalismo divino. O acesso ao Pai verdadeiro, o Deus inefável e desconhecido que Jesus chamava de Abba, não estava mais restrito aos sumos sacerdotes ou aos rituais de sangue. Estava aberto, mas o preço para essa abertura foi a destruição do mensageiro. Pense na agonia do jardim do Getsemane, horas antes da cruz. Jesus suou sangue. Ele pediu, implorou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? O cálice da ira de Deus ou o cálice da realidade material? Os textos apócrifos sugerem que a luta de Jesus não era contra o medo da dor física, mas contra o horror de ser aprisionado na matéria densa da morte, de ser submetido às regras dos arcontes, os governantes espirituais deste Aeon. Ele sabia que para resgatar as centelhas de luz aprisionadas na humanidade, ele teria que descer até o fundo do poço, até o coração das trevas, onde a luz de Deus parecia não existir. A desobediência de Jesus não foi contra o Pai verdadeiro, mas contra o script imposto pelo Deus deste mundo. Ele reescreveu o final da história com seu próprio sangue, não como pagamento de uma dívida, mas como assinatura de uma carta de alforria. A história oficial diz que ele morreu pelos nossos pecados. A história oculta diz que ele morreu pela nossa ignorância. Ele morreu para nos mostrar que o reino de Deus não vem com observâncias visíveis, que não está em templos de pedra, e que obedecer cegamente a autoridades religiosas pode ser o caminho mais rápido para crucificar a verdade. Se ele tivesse obedecido aos fariseus, seria um bom judeu. Se tivesse obedecido a Pilatos, seria um bom cidadão romano. Se tivesse obedecido à expectativa messiânica, seria um rei guerreiro. Mas ele escolheu desobedecer a tudo e a todos para ser fiel à única coisa que importava, a verdade interior. E essa verdade custou-lhe a vida, o prestígio e o apoio divino visível. Ele morreu sozinho, rejeitado pelo céu e pela terra, suspenso entre dois mundos, para se tornar a ponte que ninguém tinha coragem de atravessar. Agora, olhe para sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu abandonado porque as coisas não saíram como você rezou? Quantas vezes você achou que Deus estava punindo você porque você não seguiu as regras? Talvez, apenas talvez, o silêncio que você ouve não seja o de um Deus irado, mas o espaço que foi aberto para que você, assim como Jesus, pare de buscar salvação fora e comece a manifestar o Cristo dentro. A cruz não é o fim, é o ponto de ruptura. É onde a ilusão morre para que a realidade possa nascer. Mas a pergunta que fica, a pergunta que assombrou os gnósticos e os hereges por séculos é: se ele desobedeceu ao plano do Deus Criador para nos salvar, o que aconteceu com ele quando fechou os olhos? Para onde vai a alma de um Deus que morre? A resposta está escondida no silêncio do sábado, no mistério da descida ao inferno, onde a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque enquanto o corpo esfriava na tumba, o espírito estava invadindo a prisão de segurança máxima do universo. Israel não queria um salvador de almas. Israel queria um matador de romanos. A maior tragédia da história não foi a cegueira espiritual dos fariseus, mas o fato de que, segundo as escrituras que eles liam dia e noite, eles estavam tecnicamente certos em rejeitar Jesus.
Quando olhamos para a Bíblia com as lentes da escola dominical, vemos um filme editado onde Jesus é o herói óbvio e todos os outros são vilões ignorantes. Mas se você tivesse nascido sob a sombra da águia romana, sentindo o gosto de ferro do sangue e da poeira da opressão imperial, você também teria gritado: "Crucifica-o!" A expectativa messiânica não era uma metáfora poética sobre ir para o céu. Era um projeto político urgente, violento e desesperado de libertação nacional. O Messias era o código para a guerra, não para a paz. E entender isso é a única maneira de compreender por que o carpinteiro nazareno foi visto como um traidor do seu próprio povo. Para entender a mente de um judeu do primeiro século, você precisa esquecer o Jesus loiro de olhos azuis segurando um cordeiro. Você precisa visualizar a Judéia como um barril de pólvora prestes a explodir. As legiões romanas marchavam sobre a Terra Santa, os impostos esmagavam as famílias, e o sumo sacerdote era muitas vezes um fantoche político nomeado por Roma. O povo estava faminto por justiça, e essa justiça tinha uma forma muito específica: a espada de Davi. As profecias que alimentavam os sonhos dos zelotes não falavam de dar a outra face. O Salmo 2, um texto messiânico fundamental, promete que o ungido do Senhor regerá as nações com vara de ferro e as despedaçará como a um vaso de oleiro. O livro de Números, capítulo 24, profetiza uma estrela que sairia de Jacó para ferir os chefes de Moabe e destruir os filhos do tumulto. O Messias era, por definição, um conquistador militar que lavaria a terra com o sangue dos infiéis. E então surge Jesus. Ele tem um carisma, tem o poder de operar milagres, tem a multidão na palma da mão. Por um breve momento, a esperança acendeu. Eles pensaram: é ele. Ele vai convocar os anjos, vai derrubar Pilatos e vai restaurar o reino. Mas o que ele faz? Ele diz para pagar impostos a César. Ele diz que quem vive pela espada, morre pela espada. Ele entra em Jerusalém não montado em um cavalo de guerra branco, o símbolo da conquista, mas em um jumentinho, um animal de carga, cumprindo uma profecia obscura de Zacarias que ninguém queria lembrar. Para um zelote que afiava sua adaga esperando o dia da vingança, isso não era apenas decepcionante, era um insulto. Jesus estava desmantelando a revolução antes mesmo de ela começar. Ele estava dizendo ao povo oprimido para amar o opressor. Aos olhos da resistência judaica, isso soava como colaboracionismo. A escolha entre Jesus e Barrabás ilustra esse abismo de expectativa de forma brutal. Nós lemos isso como a escolha entre o bem e o mal, mas para a multidão naquele pátio, a escolha era entre um Messias passivo e um Messias ativo. Barrabás não era um ladrão comum. Os textos originais usam o termo lestes, que frequentemente designava insurrecionistas ou revolucionários. Ele havia cometido assassinato em uma revolta. Ele tinha sangue romano nas mãos. Barrabás era exatamente o que o povo esperava de um libertador. Alguém disposto a matar e morrer pela liberdade de Israel. Jesus, por outro lado, estava calado, sangrando, recusando se defender, recusando invocar o poder divino para se salvar. A multidão escolheu Barrabás não porque eram maus, mas porque Barrabás representava a teologia deles em ação. Jesus representava o fracasso dessa teologia. Os fariseus e escribas não eram monstros de desenho animado. Eles eram os guardiões da identidade nacional e religiosa. Eles viam em Jesus uma ameaça existencial porque ele estava redefinindo o próprio conceito de Deus e de vitória. O Deus da Torá prometia terra, descendência e domínio. Jesus prometia perseguição, morte e um reino que não é deste mundo. Ele estava, na prática, dizendo que as promessas materiais do Antigo Testamento não eram o objetivo final. Ele estava cancelando o contrato de exclusividade de Israel com Deus. Quando ele disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, ele estava abrindo as portas do clube para os inimigos.
isso era imperdoável. Ele não apenas falhou em cumprir a missão de proteger Israel. Ele convidou o mundo para dentro, implodindo a barreira de separação que a lei havia construído com tanto esforço. Essa falha, deliberada em cumprir a profecia guerreira, revela a verdadeira natureza da sua missão. Jesus não veio para consertar o mundo criado pelo demiurgo. Ele veio para transcendê-lo. Um Messias político apenas trocaria um tirano por outro. Se Jesus tivesse expulsado os romanos, Israel teria se tornado um novo império opressor, perpetuando o ciclo de violência e poder que governa este plano material. A recusa em pegar a espada foi a maior declaração de guerra já feita, não contra Roma, mas contra o príncipe deste mundo que se alimenta de conflito. Ele sabia que para libertar o espírito humano, ele não poderia jogar o jogo do poder terreno. Ele tinha que perder no tabuleiro político para ganhar no tabuleiro cósmico. Mas os discípulos não entenderam isso até o fim. Pedro puxou a espada no Getsemane. Tiago e João pediram para chamar fogo do céu sobre os samaritanos. Eles andaram 3 anos com a luz do mundo e ainda assim pensavam como generais de um exército rebelde. A decepção deles na sexta-feira da paixão foi absoluta. Eles não fugiram apenas por medo, fugiram porque se sentiram enganados. O homem que acalmou a tempestade não conseguia se salvar de um prego. O poder era real ou era um truque? A morte de Jesus na cruz foi a prova final, para eles, de que ele não era o Messias prometido pelos profetas. E eles estavam certos, ele não era aquele Messias. Ele era algo muito maior, algo tão estranho e novo que não havia categoria na mente deles para processar. A desobediência de Jesus à expectativa messiânica foi o primeiro passo para revelar que o Deus que prometia reinos e vitórias militares não era o Pai que ele chamava de Abba. O Pai verdadeiro não tem nações favoritas, não quer guerras santas e não precisa de sangue inimigo. Ao decepcionar Israel, Jesus estava tentando ensinar à humanidade que a verdadeira liberdade não é política, é gnóstica. É o conhecimento de que nós não pertencemos a este lugar. Mas para ensinar isso, ele teve que deixar que a imagem do rei dos judeus fosse despedaçada, zombada e pregada num madeiro, com uma placa irônica acima da cabeça, escrita em 3 línguas, para que o mundo inteiro soubesse: aqui morre a esperança da carne, para que possa nascer a esperança do espírito. A maior oferta imobiliária da história não foi feita por Deus, mas pelo diabo. E o detalhe mais assustador dessa transação é que Jesus não contestou a propriedade da Escritura. No deserto da Judéia, sob o sol escaldante que derrete a sanidade, ocorreu o diálogo mais revelador e subversivo de todos os evangelhos, um confronto que a maioria dos cristãos lê sem perceber a bomba teológica que está armada em cada frase. Satanás leva Jesus a um lugar alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz com todas as letras: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A resposta de Jesus foi de recusa, sim, mas preste atenção no que ele não disse. Ele não disse: você é um mentiroso, esses reinos são do meu Pai. Ele não disse: você não tem autoridade para dar nada. Ele recusou a oferta, mas aceitou a premissa: o mundo, com seus governos, seus exércitos, seu ouro e sua glória, pertence a Satanás. Esta cena do deserto destrói a ideia reconfortante de que Deus está no controle de tudo o que acontece na política e na sociedade humana. Se o Deus verdadeiro estivesse no controle direto dos reinos da terra, a oferta de Satanás seria vazia, uma piada sem graça. Mas não foi uma piada, foi uma tentação real. E só pode ser uma tentação se o ofertante tiver a mercadoria em mãos. Isso nos força a uma conclusão aterrorizante que os gnósticos defendem há 2 milênios. A estrutura de poder deste mundo, o sistema que governa as nações, gera as guerras e acumula as riquezas, não é divino. É diabólico. É uma construção do demiurgo e seus arcontes para manter a humanidade presa na ilusão da matéria, buscando poder e status em vez de iluminação.
Jesus estava no deserto jejuando por 40 dias, enfraquecendo o corpo para fortalecer o espírito, um processo clássico de purificação para romper com a densidade da carne. Satanás, o guardião da matéria, aparece para oferecer a ele exatamente o que ele veio destruir: o sucesso material. A primeira tentação, transformar pedras em pães, não é apenas sobre fome física. É sobre usar o poder espiritual para satisfazer necessidades materiais. É a base da teologia da prosperidade e de toda religião que promete bênçãos financeiras em troca de fé. Jesus recusa dizendo que nem só de pão viverá o homem, reafirmando que a nutrição da centelha divina é superior à manutenção da biologia. Ele estava declarando que não usaria sua conexão com o infinito para tornar a prisão da carne mais confortável. Mas é a tentação do poder político que define a desobediência de Jesus ao sistema. Satanás estava oferecendo a ele o caminho fácil para ser o Messias que todos esperavam. Você quer salvar o mundo? Ótimo! Aqui estão as chaves. Sente-se no trono de César, comande as legiões, imponha a paz romana, faça leis justas. Você pode ser o rei filósofo perfeito. Tudo o que ele precisava fazer era reconhecer a autoridade do sistema, fazer uma pequena reverência ao príncipe deste mundo. Pense em quantos líderes religiosos, ao longo da história, aceitaram essa oferta. Quantas vezes a igreja se fundiu com o Estado, abençoou canhões e acumulou tesouros, adorando o poder enquanto usavam o nome de Cristo. Eles aceitaram o que Jesus rejeitou. Eles pegaram os reinos do mundo e, ao fazerem isso, se tornaram servos do dono desses reinos. A recusa de Jesus foi um ato de anarquia espiritual. Ao dizer vai-te, Satanás, ele estava dizendo que não havia acordo possível entre o reino do espírito e o reino da matéria. Ele não veio para reformar o sistema de dentro. Ele não veio para ser um político honesto em um governo corrupto. Ele veio para mostrar que o sistema em si é a armadilha. Se ele tivesse aceitado, ele teria resolvido a fome, as guerras e as injustiças daquela época. Mas a humanidade continuaria presa na roda de Sansara, reencarnando, sofrendo e morrendo sob a tutela de um bom rei. Jesus escolheu o caminho da cruz, o caminho do fracasso político, porque era o único jeito de quebrar a hipnose. Ele precisava mostrar que o verdadeiro poder não é o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo, o poder de vencer a morte e a ilusão. Essa passagem também lança uma sombra sobre o Deus do Antigo Testamento que prometia a Israel exatamente o que Satanás ofereceu a Jesus: domínio sobre as nações, riquezas e vitórias militares. Deuteronômio promete que Israel emprestaria a muitas nações e não tomaria emprestado, e que reinaria sobre elas. Se Satanás é quem dá os reinos do mundo, e o Deus de Israel prometia os reinos do mundo aos seus fiéis, a conexão é perturbadora. Estaria Jesus, no deserto, rejeitando não apenas um anjo caído, mas a própria lógica do Deus tribal que exigia adoração exclusiva em troca de favores terrenos? A resposta gnóstica é um sim ressonante. Jesus estava rejeitando o contrato antigo. A missão que Jesus supostamente falhou em cumprir era justamente essa missão de conquista. Ele desobedeceu à lógica do poder. Ele olhou para toda a glória da civilização humana, seus palácios, seus templos de mármore, suas leis complexas, e viu apenas poeira e vaidade. Ele viu uma gaiola dourada. E a oferta de Satanás foi a última tentativa do sistema de cooptar o libertador. Se não podemos destruí-lo, vamos corrompê-lo. Vamos dar a ele um cargo no governo. Jesus viu através do véu. Ele sabia que aceitar o poder material significaria perder a autoridade espiritual. Hoje, quando você vê religiões obcecadas por política, por influenciar leis, por construir impérios de mídia e acumular fortunas, você está vendo a tentação do deserto sendo aceita repetidamente. Eles estão prostrados. Eles têm os reinos, têm a influência, têm a glória, mas não têm o Cristo, porque o Cristo ficou no deserto, faminto e sozinho, recusando-se a vender sua alma por um pedaço de terra. A desobediência de Jesus ao poder mundano é o modelo para todo aquele que busca a verdade.
Você não pode servir a dois senhores. Você não pode querer a aprovação do mundo e a libertação do espírito ao mesmo tempo. O preço da verdade é a solidão do deserto, é a recusa em jogar o jogo que todos estão jogando. Jesus não veio nos ensinar a vencer no mundo. Ele veio nos ensinar a vencer o mundo. E a primeira regra dessa vitória é: quando o diabo te oferecer uma coroa, pegue a sua cruz e vá para o outro lado. Jesus foi o pior marqueteiro da história. E ele fez isso de propósito. Se você tivesse o poder de curar cegos, limpar leprosos e ressuscitar mortos, e seu objetivo fosse convencer o mundo de que você é o enviado de Deus, a estratégia lógica seria a publicidade máxima. Você faria milagres na praça principal ao meio-dia, convocaria a imprensa, faria o impossível diante do Sinédrio e de Pilatos para que não houvesse dúvida. Mas Jesus operava nas sombras. Repetidamente nos evangelhos, especialmente em Marcos, vemos uma cena desconcertante. Ele realiza um milagre extraordinário e imediatamente dá uma ordem severa e quase ameaçadora. Olha, não digas nada a ninguém. Ele ordena aos demônios que se calem. Ele tira o surdo gago da multidão para curá-lo em particular. Ele proíbe os discípulos de contar que ele é o Cristo. Por que esconder a luz debaixo do alqueire? Os teólogos chamam isso de segredo messiânico e tentam explicar dizendo que ele queria evitar que o povo o confundisse com um líder militar antes da hora. Mas há uma explicação muito mais profunda e perturbadora. Uma explicação que ressoa com a visão gnóstica de que este mundo é um território ocupado por forças hostis. Jesus não estava apenas se escondendo de Herodes ou dos fariseus. Ele estava se escondendo dos arcontes, as inteligências cósmicas que governam este aeon. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, deixa escapar essa verdade fundamental. Nenhum dos príncipes deste século compreendeu esta sabedoria, porque, se a tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. Leia isso de novo. Se os governantes invisíveis deste mundo soubessem quem Jesus realmente era e qual era o seu plano final, eles não o teriam matado. A crucificação não foi uma vitória dos arcontes, foi a armadilha em que eles caíram. Para que a armadilha funcionasse, a identidade de Jesus precisava permanecer oculta, ou no mínimo ambígua. Ele precisava parecer apenas um profeta judeu problemático, um herege local, um homem de carne e osso. Se ele tivesse revelado a plenitude de sua luz divina, o Logos encarnado, os arcontes teriam reconhecido a invasão. Eles teriam impedido a morte dele, porque a morte de um ser divino na cruz foi o evento que quebrou a estrutura da morte. O sangue derramado não foi um pagamento a Deus, mas um vírus introduzido no sistema operacional da realidade. Ao matar o autor da vida, a morte engasgou. Ela tentou engolir algo que não podia digerir e, no processo, explodiu por dentro. Mas para chegar a esse ponto, Jesus teve que jogar um jogo perigoso de esconde-esconde cósmico. É por isso que ele silenciava os demônios. Note que os demônios eram os únicos que sabiam exatamente quem ele era. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus, gritou o espírito imundo na sinagoga de Cafarnaum. Os demônios, seres espirituais, viam a aura, a frequência vibratória que a carne humana escondia. Jesus os calava imediatamente. Cala-te e sai dele, não porque eles estivessem mentindo, mas porque eles estavam revelando o segredo antes da hora. Eles estavam expondo o espião. Jesus estava operando atrás das linhas inimigas, infiltrado na matriz material para hackear o sistema, e os demônios eram os alarmes de segurança tentando alertar os governantes de que o invasor estava ali. Essa necessidade de segredo explica a frustração constante de Jesus com a multidão que só queria sinais. Ele sabia que os milagres eram uma faca de dois gumes. Eles ajudavam a aliviar o sofrimento, que era uma expressão de sua compaixão, mas também atraíam a atenção errada e transformavam sua missão espiritual em um espetáculo de circo. Ele dizia: a menos que vejais sinais e maravilhas, não crereis.
Ele lamentava que a fé das pessoas dependesse de ver a mágica, em vez de ouvir a verdade. A gnose não é sobre ver um homem andar sobre as águas. É sobre entender quem é esse homem e o que a presença dele significa para sua própria alma. O milagre externo era a isca, o ensinamento secreto, dado em parábolas para que vendo, não vejam, era o anzol. As parábolas, aliás, eram outra ferramenta de criptografia. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Por que essa exclusão? Por que não falar claramente a todos? Porque a verdade é uma arma perigosa. Se entregue a mentes não preparadas ou a mentes hostis, ela é distorcida e usada para o mal. Jesus estava selecionando aqueles que tinham ouvidos para ouvir, aqueles cuja centelha divina estava pronta para vibrar na mesma frequência. Ele estava formando uma célula de resistência, não uma religião de massas. A massa queria pão e milagres. Os eleitos queriam a libertação da alma. O silêncio de Jesus também era uma forma de proteção para os próprios beneficiários dos milagres. Ao ordenar que o leproso purificado não contasse a ninguém, mas se apresentasse ao sacerdote, Jesus estava tentando reintegrar aquele homem à sociedade sem torná-lo um alvo, mas havia mais. Ele estava tentando evitar que o movimento se tornasse uma revolta política prematura. Havia momentos em que a multidão queria arrebatá-lo para o fazerem rei. Para Jesus, ser feito rei deste mundo seria a derrota total. O silêncio era a sua defesa contra a coroa. Ele fugia da popularidade como quem foge da peste, retirando-se para lugares desertos para orar, para se reconectar com a fonte, longe do ruído da adoração vazia. Jesus desobedeceu à lógica humana de espalhar a palavra a qualquer custo. Ele sabia que a verdade não é democrática e não é para consumo em massa. Ela é esotérica, é interna, é silenciosa. O ide e pregai veio depois. Mas durante a encarnação, o modo de operação foi o sigilo. Ele era um ladrão na noite, vindo roubar as almas da posse do demiurgo. E um ladrão não anuncia sua chegada com trombetas. Ele entra quieto, faz o que tem que fazer, e quando o dono da casa acorda, o tesouro já se foi. O tesouro somos nós, ou pelo menos a parte divina em nós. Jesus enganou os poderes deste mundo fingindo ser apenas um homem fraco, um carpinteiro que podia ser morto. E quando eles morderam a isca e o crucificaram, descobriram tarde demais que tinham acabado de destruir as grades da própria prisão. Se existe um momento em que Jesus declarou guerra aberta não apenas aos homens, mas ao Deus que eles adoravam, foi quando ele decidiu quebrar o sábado. Para nós, no século XXI, o sábado parece apenas um dia de descanso religioso, uma regra antiga sem muito peso. Mas para um judeu daquela época, o sábado era a própria aliança com Yahweh. Era o sinal de identidade, a prova de submissão absoluta ao Criador que descansou no sétimo dia. Violar o sábado não era apenas uma infração menor, era um crime capital, punível com apedrejamento, porque era um ataque direto à autoridade de Deus. E Jesus não violou o sábado acidentalmente, porque estava com pressa ou distraído. Ele o fez sistematicamente, publicamente e, ouso dizer, provocativamente. Ele curou a mão ressequida de um homem na sinagoga, diante de todos os fariseus, sabendo que eles estavam assistindo como falcões prontos para atacar. Quando ele perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matá-la? Ele não estava apenas fazendo uma pergunta retórica. Ele estava expondo a falha moral no coração da lei mosaica. O silêncio dos fariseus foi ensurdecedor. Eles não podiam responder porque a lei do demiurgo, o Deus da justiça estrita, colocava a obediência ritual acima da compaixão humana. Eles preferiam ver um homem sofrer a ver uma regra quebrada. Jesus olhou para eles com ira e tristeza pela dureza de seus corações e mandou o homem estender a mão. Ao curá-lo no dia proibido, Jesus estava dizendo que a misericórdia é superior ao sacrifício e que o amor é superior à lei.
Ele estava se declarando o Senhor do sábado, o que significa que ele estava acima do Deus que instituiu o sábado. Essa desobediência flagrante se estendeu a todas as áreas da pureza ritual. A lei dizia que tocar em um leproso tornava você impuro. Jesus tocou neles para torná-los limpos. A lei dizia que comer com pecadores e publicanos contaminava a alma. Jesus sentou-se à mesa com eles e chamou isso de medicina. A lei exigia o apedrejamento da mulher adúltera. Jesus desarmou a multidão com uma única frase: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Pense na audácia disso. Ele parou uma execução ordenada pelo próprio Deus no livro de Levítico. Ele revogou uma sentença divina ali mesmo, na poeira do chão. O que ele escreveu na terra naquele momento? Alguns dizem que foram os pecados dos acusadores, mas a tradição gnóstica sugere que ele escreveu os nomes dos arcontes que governavam aqueles homens pelo medo e pela hipocrisia. O clímax dessa rebelião contra o sistema religioso foi a purificação do templo. Jesus não entrou lá para reformar o culto. Ele entrou para parar o funcionamento da máquina. O Templo de Jerusalém não era apenas uma igreja. Era o banco central, o matadouro nacional e o centro de poder político. A venda de animais e a troca de moedas eram essenciais para que os sacrifícios exigidos pela lei continuassem. Sem animais, não há sangue. Sem sangue, não há perdão segundo a Torá. Ao expulsar os cambistas e derrubar as mesas, Jesus estava atacando a própria base econômica do sistema sacrificial. Ele chamou o local de covil de salteadores. Salteadores de quê? De almas. Eles estavam vendendo acesso a Deus, cobrando pedágio na ponte para o divino. Jesus interrompeu o fluxo de sangue, profetizando o fim daquele tipo de adoração. Ele disse: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele não estava falando do prédio de pedras que Herodes levou 46 anos para edificar, mas do templo do seu corpo. Ele estava substituindo o lugar geográfico da presença de Deus pela presença viva do Espírito no homem. Isso era heresia suprema. Ele estava dizendo que Deus não mora em casas feitas por mãos humanas, que o sistema de mediação sacerdotal estava obsoleto e que a verdadeira adoração seria em espírito e em verdade, não em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Ele estava libertando Deus da caixa em que a religião o havia trancado. A desobediência de Jesus à lei foi, na verdade, uma revelação de que a lei era insuficiente. A lei foi dada por anjos, diz o Novo Testamento, por mediadores, para controlar a carne até que a semente viesse. Mas quando a semente, o Cristo, chegou, a tutela acabou. Jesus mostrou que seguir regras externas não transforma o interior. Você pode guardar todos os sábados, pagar todos os dízimos e não comer carne de porco, e ainda assim ser um sepulcro caiado, bonito por fora, mas cheio de ossos de mortos e de toda a imundícia por dentro. A verdadeira lei, a lei do Pai, está escrita no coração, não em tábuas de pedra. E para nos ensinar a ler essa lei interna, Jesus teve que quebrar as tábuas de pedra diante dos nossos olhos, assim como Moisés fez quando desceu do monte e viu o bezerro de ouro. Só que desta vez, o bezerro de ouro era a própria religião legalista. Os líderes religiosos não o mataram porque ele pregava o amor. Eles o mataram porque ele ameaçava a autoridade deles e a validade do Deus que eles serviam. Se Jesus estivesse certo, então todo o sistema de sacrifícios, todo o templo, todo o sacerdócio levítico era uma farsa, ou, na melhor das hipóteses, uma sombra pálida que já tinha passado do prazo de validade. Eles tinham que silenciá-lo para proteger o status quo. Convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação, disse Caifás, profetizando sem saber. Sim, Jesus tinha que morrer, não para salvar a nação política, mas para salvar a humanidade da tirania da religião que mata em nome de Deus. A sua desobediência foi a chave que destrancou a cela da lei. Judas Iscariotes é o vilão perfeito, o arquétipo da traição, o homem cujo nome virou sinônimo de falsidade. Mas e se eu te dissesse que ele foi o único discípulo que realmente entendeu a missão? E se o beijo no Getsemane não foi um ato de covardia,
mas o cumprimento de uma ordem secreta, o sacrifício mais doloroso que um amigo poderia fazer por outro. A descoberta do Evangelho de Judas, um texto gnóstico perdido por quase 2000 anos e encontrado nas areias do Egito, virou a mesa da história e nos forçou a reexaminar a traição sob uma luz completamente nova. Nesse texto proibido, Jesus chama Judas de lado e lhe revela mistérios que os outros apóstolos não podiam suportar. Ele diz a Judas: "Tu o superarás a todos, pois tu sacrificarás o homem que me reveste." Essa frase é a chave mestra. Sacrificarás o homem que me reveste. Jesus estava dizendo que seu corpo físico, a carne humana nascida de Maria, não era sua verdadeira identidade, mas uma vestimenta, uma prisão, um traje espacial necessário para operar na densidade da Terra. Para que o Cristo espiritual pudesse ser libertado e retornar à plenitude do Pai, o corpo precisava ser destruído. Alguém precisava entregar esse corpo aos executores. Alguém precisava acionar o gatilho. Jesus não podia se suicidar, pois isso violaria as leis cósmicas, e ele não podia simplesmente desaparecer, pois a profecia e o drama da paixão precisavam ser encenados para quebrar a matriz. Ele precisava de um cúmplice. Ele precisava de alguém que o amasse o suficiente para aceitar ser odiado por toda a eternidade em nome da libertação do Mestre. Pense na lógica da narrativa oficial. Judas andou com Jesus por 3 anos. Viu os milagres, expulsou demônios, pregou o reino. Por que ele venderia o Filho de Deus por 30 moedas de prata? O valor era irrisório, o preço de um escravo comum. Se fosse ganância, ele poderia ter pedido muito mais ou roubado a bolsa, como dizem que ele fazia. A explicação da ganância é superficial demais para um drama dessa magnitude. A traição só faz sentido se entendermos que Judas estava forçando a mão de Jesus, ou obedecendo a ela. Alguns teólogos sugerem que Judas, sendo um zelote, queria forçar Jesus a reagir contra Roma. Se eu o entregar, ele será obrigado a usar seu poder divino e destruir os inimigos. Mas a visão gnóstica é mais profunda. Judas sabia que a morte era a única saída. Quando Jesus diz na última ceia: "O que tens a fazer, faze-o depressa", ele não está falando com um traidor que o enganou. Ele está dando o sinal verde para um agente em missão. Os outros discípulos pensaram que Judas ia comprar pão ou dar algo aos pobres. Eles não entenderam a transação cósmica que estava acontecendo ali. Satanás entrou em Judas, diz o texto de Lucas. Mas o que é Satanás nesse contexto? É o acusador, o adversário, aquele que cumpre o papel sujo no drama divino. Judas se tornou o veículo da escuridão necessária para que a luz pudesse brilhar na sua potência máxima. Sem Judas não há cruz. Sem cruz não há ressurreição. Sem ressurreição não há cristianismo. Judas é o catalisador indispensável da salvação. O peso dessa missão foi insuportável. Mateus conta que quando Judas viu que Jesus foi condenado, ele foi tomado de remorso, devolveu as moedas no templo e se enforcou. Esse não é o comportamento de um mercenário frio e calculista que pegou o dinheiro e fugiu para a Babilônia. É o ato de alguém que percebeu a gravidade terrível do que teve que fazer. Ele jogou as moedas no santuário gritando: "Pequei, traindo sangue inocente." O dinheiro era maldito, era preço de sangue, e com ele compraram o campo do oleiro para enterrar estrangeiros. Até na morte, Judas serviu para criar um lugar para os excluídos. Ele se tornou o bode expiatório, aquele que carrega a culpa da tribo para o deserto. O Evangelho de Judas termina de forma abrupta e sombria, com Judas entregando Jesus e sendo excluído pelos outros. Não há final feliz para ele na história humana. Ele aceitou a maldição, ele se tornou o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas Jesus prometeu que ele seria maior que todos os outros. Por quê? Porque é fácil amar Jesus e cantar louvores quando se espera um trono no céu. Difícil é amar Jesus a ponto de aceitar o inferno na terra e a vergonha eterna só para cumprir a vontade dele.
A desobediência de Judas à lealdade aparente foi, na verdade, a obediência suprema ao plano secreto. Ele traiu o amigo para salvar o Senhor. Isso nos leva a questionar: quem são os traidores na nossa vida? Quem são as pessoas que nos causam dor, que nos entregam ao sofrimento, que nos decepcionam? E se, num nível espiritual mais profundo, eles estiverem apenas cumprindo um papel para nos forçar a evoluir, para quebrar as nossas cascas e libertar quem realmente somos? Judas nos ensina que nem tudo o que parece mal é mal. Às vezes, a escuridão é apenas a parteira da luz. A história de Judas é a história de como o universo usa o negativo para revelar o positivo. Ele entregou o corpo mortal para que o espírito imortal pudesse ser revelado. E por 2000 anos, nós o cuspimos, sem perceber que sem a traição dele, ainda estaríamos esperando um Messias que nunca morre e, portanto, nunca vence a morte. O jardim do Getsemane não foi um lugar de oração tranquila, foi um campo de batalha psíquica onde a realidade humana de Jesus colidiu violentamente com o destino divino que o aguardava. Foi ali que a separação começou. Os evangelhos descrevem uma angústia tão profunda que os capilares da testa de Jesus se romperam, misturando suor com sangue, um fenômeno médico raríssimo chamado hematidrose, que só ocorre sob estresse extremo diante da morte iminente. Mas de que morte Jesus tinha medo? Ele não era um covarde. Mártires cristãos nos séculos seguintes cantariam enquanto eram queimados vivos ou devorados por leões. Porque o Mestre, a fonte de toda coragem, estaria tremendo e pedindo para que o cálice fosse afastado. A resposta está na natureza dupla do Cristo. A teologia ortodoxa diz que ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unidos inseparavelmente. Mas a visão gnóstica, e até mesmo uma leitura atenta dos textos, sugere um drama de possessão divina que estava prestes a terminar. O Espírito Crístico, o éon que desceu sobre ele no batismo no Rio Jordão na forma de pomba, estava se preparando para se retirar. O cálice não era apenas a dor física da crucificação, era o horror da solidão absoluta. Jesus, o homem, sabia que para experimentar a morte humana em sua totalidade, o Espírito Divino teria que deixá-lo. Ele teria que morrer como um homem, sem a anestesia da onipotência. Ele teria que enfrentar os arcontes como um mortal, desprotegido. E então chegamos à cruz. As trevas cobrem a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. O sol se esconde, recusando-se a iluminar o deicídio. E no auge do sofrimento, Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A tradução tradicional é: Deus meu, por que me desamparaste? Mas algumas tradições antigas e manuscritos variantes, como o Evangelho de Pedro, traduzem esse grito de forma perturbadora: minha força, por que me abandonaste? Isso muda tudo. Não é um filho reclamando com o pai. É o vaso humano gritando enquanto o poder divino se desconecta. É o momento em que o Cristo, o Espírito, deixa o Jesus, o homem, na cruz. Por que essa separação era necessária? Porque Deus não pode morrer. O Espírito Eterno é imperecível, imortal, intocável pela corrupção. Para que o sacrifício fosse real, para que a morte fosse provada, a parte divina tinha que se afastar, deixando a parte humana vulnerável. Foi o homem Jesus que sentiu os pregos, a sede, a asfixia. Foi o homem Jesus que mergulhou no abismo da inexistência. Esse abandono foi o preço da nossa liberdade. Jesus teve que sentir o que é estar completamente desconectado da fonte. O que é ser um pecador, abandonado no universo frio e hostil, para que pudesse criar um caminho de volta para nós. Ele experimentou o ateísmo absoluto, o vazio total de Deus, para preencher esse vazio com a sua vitória. Esse grito de abandono é a prova de que ele não estava fingindo. Ele não estava lá em cima pensando: daqui a 3 dias eu volto, tudo bem. Naquele momento, na consciência do homem torturado, o fim era o fim. O céu estava fechado.
A esperança tinha morrido antes do corpo. A fé de Jesus foi testada além do limite de qualquer profeta anterior. Abraão foi parado antes de sacrificar Isaque. Jesus não foi parado. Ele foi até o fim. Ele entregou seu espírito nas mãos do Pai, mesmo quando sentia que o Pai o tinha abandonado. E isso é a fé suprema. Confiar em Deus quando Deus parece não existir. No momento em que ele expira, o véu do templo se rasga. Esse véu era uma tapeçaria grossa, pesada, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O rasgo foi de alto a baixo, indicando que foi uma ação divina, não humana. O que isso significa? Significa que a separação acabou. O sistema de apartheid espiritual, que mantinha a humanidade longe da presença divina, foi abolido, mas o custo foi a separação temporária de Jesus. Ele foi quebrado para que o véu fosse quebrado. O corpo dele se tornou um novo véu, rasgado na carne para abrir o caminho do Espírito. A agonia da separação na cruz reflete a nossa própria condição humana. Nós vivemos nesse mundo material sentindo-nos separados da fonte, órfãos de luz, perdidos em um labirinto de sofrimento. O grito de Jesus é o nosso grito. É o grito de toda a alma que olha para o céu e só vê silêncio. Mas a mensagem da cruz é que esse silêncio não é o fim. É o prelúdio da transformação. O abandono foi necessário para a descida, pois ao morrer sozinho, sem a proteção divina visível, Jesus ganhou o direito legal de entrar na terra dos mortos não como um visitante VIP, mas como um prisioneiro, o que lhe permitiu liderar a maior rebelião carcerária da história do cosmos. A morte de Jesus não foi uma derrota passiva, foi uma infiltração ativa. Ele se deixou capturar pela morte para poder explodi-la por dentro. O fracasso da cruz foi o cavalo de Troia de Deus. Os poderes das trevas acharam que tinham vencido, que tinham apagado a luz do mundo. Eles engoliram a isca. Mas o que eles não sabiam é que, ao engolir o homem Jesus, eles também engoliram, escondido na sua essência, o detonador da vida indestrutível. E quando esse detonador foi acionado, 3 dias depois, o reino da morte nunca mais foi o mesmo. O grito de abandono se transformou no grito de vitória, mas primeiro ele teve que descer. E é para lá, para as profundezas do Sheol, que a nossa história vai agora. O sábado de Aleluia é o dia mais misterioso do calendário cristão. Um dia de silêncio absoluto na superfície da terra, onde nada acontece. O corpo de Jesus jaz imóvel, envolto em linho e especiarias, selado atrás de uma pedra de 2 toneladas guardada por soldados romanos. Para os discípulos, era o dia do luto e do fim, mas para a realidade espiritual foi o dia D, o dia da invasão. O credo dos apóstolos diz secamente que ele desceu à mansão dos mortos ou ao inferno, dependendo da tradução. Mas o que isso significa? Ele foi lá para sofrer mais? Para queimar no lago de fogo? Não. A visão gnóstica e os textos da igreja primitiva, como o Evangelho de Nicodemos, descrevem algo muito mais radical. Ele desceu como um conquistador, não como uma vítima. Ele invadiu o território do inimigo para realizar o maior resgate da história cósmica. Imagine a cena: o Sheol, o Hades, o reino das sombras onde todas as almas, justas ou injustas, dormiam desde o início do mundo, estava sob o domínio da morte e do medo. De repente, uma luz que nunca tinha sido vista naquele lugar, uma luz incriada, rompeu a escuridão eterna. Jesus, em seu espírito vitorioso, separado do corpo, mas cheio da potência divina, arrebentou os portões de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Ele não bateu na porta, ele a derrubou. Ele foi confrontar a morte em sua própria casa. A profecia dizia que ele levou cativo o cativeiro. Ele não foi negociar a liberdade das almas. Ele foi tomá-la à força. A tradição diz que ele foi pregar aos espíritos em prisão, aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé. Por que eles? Porque eles representam a humanidade antiga, presa na ignorância e no julgamento do demiurgo, o Deus que enviou o dilúvio para destruir sua própria criação imperfeita.
Jesus foi até lá para dizer: aquele que vos condenou não é o Pai verdadeiro. Eu sou a vida, e eu vim buscar o que é meu. Ele desceu para libertar Adão e Eva, os arquétipos da humanidade caída, não de um pecado original moral, mas da prisão da mortalidade imposta pelos arcontes. O ícone ortodoxo da ressurreição, a Anastasis, mostra Jesus pisando sobre as portas quebradas do inferno, puxando Adão e Eva pelos pulsos, não pelas mãos, indicando que é Ele quem faz a força, Ele quem resgata quem não tem forças para se salvar. Essa descida ao abismo foi o golpe final na autoridade do sistema. Jesus roubou as chaves da morte e do inferno. Ter a chave significa ter o controle. Antes, a morte era um destino final, uma prisão sem saída. Depois daquele sábado, a morte tornou-se uma passagem, uma porta, que agora estava destrancada pelo lado de dentro. Ele transformou o cemitério do universo em um jardim de espera. Ele provou que a luz divina pode penetrar na densidade máxima das trevas e sair intacta. Se ele não tivesse descido, a salvação seria incompleta. Ele teria salvo apenas os vivos. Mas a missão do Cristo era cósmica. Ele tinha que redimir o passado, o presente e o futuro. Ele tinha que esvaziar o inferno para encher o reino. E aqui está a ironia suprema. Os guardiões da lei religiosa na terra estavam celebrando a Páscoa, comendo o cordeiro e agradecendo a Deus por terem eliminado o herege, enquanto o herege estava no subsolo, desmantelando a fundação do medo que sustentava a religião deles. Eles achavam que tinham silenciado a voz de Deus, mas a voz estava ecoando onde eles não podiam ouvir, libertando os mortos que eles achavam que estavam esquecidos. A desobediência de Jesus à morte foi tão total que a morte o vomitou, como dizem os antigos padres da igreja. Ela não conseguiu digerir a vida. O sistema imunológico do inferno rejeitou o corpo estranho da santidade. Para nós, isso significa que não há lugar tão fundo, tão escuro ou tão condenado onde a luz do Cristo não possa chegar. Se ele foi ao inferno literal, ele pode ir ao seu inferno pessoal. Ele pode descer às suas memórias mais traumáticas, aos seus vícios mais profundos, à sua depressão mais paralisante e arrebentar as portas. A descida de Cristo é a garantia de que ninguém é irrecuperável. Ele foi buscar os piores, os mais antigos, os mais esquecidos. Ele não esperou que eles subissem, ele desceu. E essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião diz: suba até Deus com seu esforço. O evangelho gnóstico diz: Deus desceu até você na sua prisão para quebrar as correntes que você nem sabia que tinha. O silêncio do sábado não foi inatividade, foi a furtividade da operação especial. Enquanto o mundo dormia, a revolução acontecia no porão da existência. Jesus estava reconfigurando a arquitetura espiritual da realidade. Ele estava instalando uma porta dos fundos na matriz da morte, um código de saída que qualquer um que creia nele pode usar. Quando o sol nasceu no domingo, o trabalho pesado já tinha sido feito. A ressurreição física foi apenas a manifestação visível de uma vitória que já tinha sido conquistada nas trevas. Ele voltou não para provar que estava vivo, mas para mostrar que a morte estava morta. Domingo de manhã, a pedra foi removida. O túmulo está vazio. Mas aqui começa a parte mais estranha e perturbadora da história. Aquela que os filmes de Hollywood raramente mostram com precisão. Jesus não. Reviveu, como Lázaro. Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em faixas, tropeçando, precisando de ajuda, e eventualmente morreu de novo anos depois. Jesus não. Ele deixou as faixas de linho no lugar, intactas, como um casulo vazio de onde a borboleta já voou. Ele atravessou o tecido, ele atravessou a pedra. O corpo que saiu daquele túmulo não era o mesmo corpo biológico que entrou. Era um soma pneumaticon, um corpo espiritual transmutado, uma nova forma de matéria que obedecia à mente e não à física newtoniana. A prova disso
é que ninguém o reconheceu. Maria Madalena, a mulher que o amava, que conhecia cada traço do seu rosto, olhou para ele e pensou que fosse o jardineiro. Por quê? Estaria ela tão cega pelas lágrimas? Ou será que ele estava diferente? O texto de Marcos diz explicitamente: ele apareceu em outra forma a 2 deles. No caminho de Emaús, 2 discípulos andaram com ele por quilômetros, conversaram sobre teologia, ouviram sua voz e não o reconheceram. Os olhos deles estavam como que impedidos. Eles só o reconheceram no partir do pão, num gesto ritual, numa vibração familiar, e no momento em que o reconheceram, ele desapareceu. Puf, sumiu da frente deles. Isso não é comportamento de um corpo de carne e osso. Isso é teletransporte. Isso é interdimensionalidade. Jesus entrava em salas com as portas trancadas. Ele aparecia e desaparecia à vontade. Ele comeu peixe e favo de mel não porque precisava de calorias, mas para provar que não era um fantasma, que tinha densidade se quisesse ter. Ele era polimorfo. Ele estava operando em uma frequência superior, onde a matéria é fluida. Ele era o protótipo da nova humanidade, o primogênito dentre os mortos. Ele estava mostrando que o destino final do ser humano não é ser um espírito flutuante sem forma, nem um cadáver reanimado, mas um ser glorificado que integra espírito e matéria em uma unidade indestrutível. A confusão dos discípulos é a chave. Eles duvidaram porque o que viam não se encaixava em nenhuma categoria. Tomé precisou tocar nas feridas para acreditar, e Jesus permitiu. Põe aqui o teu dedo. O corpo mantinha as marcas da crucificação não como feridas abertas que sangravam, mas como troféus, como cicatrizes de glória, lembranças da batalha vencida. Ele podia materializar as feridas para ensinar e desmaterializá-las para ascender. Ele tinha o controle total sobre a projeção de sua imagem. Ele não era mais Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Ele era o Senhor cósmico, o Kyrios, que havia vencido os elementos deste mundo. Porque ele disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. A tradução latina é noli me tangere, não me toques. Havia uma razão técnica, vibratória. Ele estava num estado de transição, carregado com uma energia de alta voltagem da ressurreição. Tocar nele naquele momento, antes de subir ao Pai, o que pode significar completar o circuito energético com a fonte, poderia ser perigoso para ela ou interromper o processo dele. Ele estava entre 2 mundos. Ele precisava estabilizar a nova realidade antes de permitir o contato total. Isso nos mostra que a ressurreição é uma ciência divina, um processo de alquimia espiritual, não apenas um passe de mágica. A estranheza das aparições pós-ressurreição serve para nos ensinar que não devemos procurar Jesus na carne, como Paulo disse. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. A busca pelo Jesus histórico, pelo homem judeu, é importante, mas limitada. O Jesus que importa agora é o Cristo universal, aquele que pode aparecer em outra forma para você. Ele pode aparecer no rosto de um estranho, num sonho, numa intuição. Ele não está preso à forma de um homem semita do 1º século. Ele é uma presença viva, multiforme, que transcende o tempo e o espaço. Ele não voltou para assumir o trono de Davi em Jerusalém. Ele não foi ao palácio de Pilatos dizer: eu avisei. Ele não se vingou. Ele apareceu apenas para os seus, para aqueles que tinham a semente da fé. Por quê? Porque a ressurreição não é um espetáculo para o mundo cético. É uma revelação para a igreja interior. Se ele tivesse aparecido a Pilatos, Pilatos teria se ajoelhado por medo, não por amor. Jesus não quer submissão pelo terror do milagre. Ele quer a transformação pelo amor da verdade. Ele deixou o mundo seguir seu curso, com suas mentiras e suas políticas, enquanto ele plantava a semente da nova criação no coração de um pequeno grupo de homens e mulheres assustados. A falha em ser reconhecido
foi o último teste. Eles tinham que ver com o coração, não com os olhos. Eles tinham que perceber a presença pela queimação no peito. Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? A ressurreição nos convida a desenvolver essa visão sutil. Jesus está vivo, mas para vê-lo, você precisa sintonizar a frequência certa. Ele não está nas igrejas de pedra. Ele está no caminho de Emaús da sua vida, caminhando ao seu lado, esperando o momento em que você vai parar de falar sobre ele, começar a falar com ele, e seus olhos se abrirão para a realidade de que a morte foi apenas uma vírgula e não um ponto final. Chegamos ao fim desta jornada proibida, e a conclusão é inevitável. Jesus foi o maior desobediente da história, e é por isso que ele é o Salvador. Ele desobedeceu à família que o chamou de louco. Desobedeceu à sinagoga que o chamou de herege. Desobedeceu ao templo que o queria morto. Desobedeceu a Roma que exigia adoração a César. E, acima de tudo, desobedeceu à expectativa teológica de um Deus que exige sangue e guerra. Ele quebrou todas as regras, violou todos os protocolos, decepcionou todas as projeções humanas para cumprir uma única e suprema obediência, a fidelidade à luz interior, ao Pai verdadeiro que habita no silêncio da alma, longe do barulho dos rituais e das leis externas. A cruz não foi um acidente, nem uma derrota, foi o martelo que quebrou a Matrix. Ao morrer como um criminoso, Jesus expôs a criminalidade do sistema que o julgou. Ao ressuscitar em glória, ele expôs a impotência da morte que tentou segurá-lo. A verdadeira missão de Jesus não foi fundar uma nova religião burocrática chamada cristianismo, cheia de dogmas e hierarquias que repetem os mesmos erros do judaísmo antigo. A missão dele foi plantar a gnose, o conhecimento direto e salvador, de que você não é deste mundo, de que você, assim como ele, é uma centelha de luz presa na matéria, e que o seu destino não é rastejar na poeira, mas ascender às alturas. Ele disse: vós sois deuses. Ele não disse isso como uma metáfora bonita. Ele estava citando os Salmos para lembrar a humanidade de sua origem esquecida. A igreja tentou enterrar essa verdade, transformando Jesus em um ídolo inalcançável, um ser único e exclusivo, para que você nunca percebesse que ele veio para ser o irmão mais velho, o modelo do que todos nós podemos e devemos nos tornar. Ele não quer adoradores, ele quer seguidores. E seguir a Jesus significa fazer o que ele fez, desafiar o sistema, amar além da lógica, perdoar os imperdoáveis e, se necessário, deixar que o ego seja crucificado para que o Cristo interno possa nascer. A salvação que ele oferece não é um bilhete para o céu depois que você morre. É a libertação da ignorância agora, enquanto você vive. É a coragem de dizer não às tentações de poder, prestígio e controle. É a sabedoria de ver que o fracasso aos olhos do mundo pode ser a maior vitória aos olhos do Espírito. Jesus desobedeceu ao Deus deste mundo para nos reconectar com o Deus do universo. Ele cortou os fios das marionetes. Ele deixou a porta da cela aberta. Mas ele não pode empurrar você para fora. A escolha de sair, de deixar para trás a segurança da escravidão religiosa e caminhar na liberdade assustadora do Espírito é sua, apenas sua. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser obediente, seguindo regras que não fazem sentido, com medo de um Deus punitivo que está sempre pronto para te mandar para o inferno. Jesus veio para te dizer que esse Deus é uma máscara, uma sombra. O verdadeiro Pai é amor incondicional, é a fonte da qual você veio e para a qual você voltará. A cruz é o sinal de menos que cancela todas as equações de culpa. Está consumado. A dívida foi paga não porque Deus precisava do dinheiro, mas porque você precisava saber que não deve mais nada a ninguém. Você é livre. Mas cuidado, a liberdade é perigosa. Ela exige responsabilidade. Ela exige que você pense por si mesmo, que você questione, que você busque.
A gnose não é para os preguiçosos, é para os corajosos, para os hereges, para aqueles que, como Jesus, estão dispostos a serem mal compreendidos em nome da verdade. Se este vídeo ressoou com algo profundo dentro de você, se você sentiu um arrepio que não é medo, mas reconhecimento, então talvez a sua centelha esteja começando a despertar. Talvez você esteja pronto para parar de procurar Jesus no túmulo vazio da religião morta e começar a encontrá-lo no jardim vivo do seu próprio coração. A história de Jesus é a sua história. É a história da alma que desce à matéria, esquece quem é, sofre, morre para o ego e ressuscita para a vida eterna. Ele foi o pioneiro, o desbravador que abriu a trilha na selva escura da existência humana. Agora, o caminho está aberto. As pegadas dele estão marcadas em sangue e luz. A pergunta não é se ele foi o Messias. A pergunta é: você vai ter a coragem de segui-lo na sua própria jornada de desobediência sagrada? Se você está pronto para questionar tudo o que te ensinaram e buscar a verdade que liberta, não a verdade que controla, então este é o seu lugar. A jornada do despertar é solitária, mas você não precisa caminhar sozinho. Inscreva-se no canal Iluminadamente e ative as notificações. Aqui, nós não damos respostas prontas. Nós damos as perguntas certas que abrem as portas da percepção. O véu já foi rasgado. Ouse olhar o que está do outro lado. Até a próxima revelação.